Mais uma vez eu estou aqui, eu, Juarez Fonseca, na nossa tradicional live da quinta-feira. Toda quinta-feira a gente traz convidados para falar sobre marketing e assuntos inerentes, ou seja, assuntos comuns a. Então, já dizendo para vocês, agradecer nesse momento, estou aqui diretamente de Jacobina, Bahia, Brasil, no hotel, aqui, Hotel Parque, não, Fiesta Parque Hotel, diversão garantida. O Fiesta Parque Hotel gentilmente me cedeu, cedeu para a equipe o espaço para fazer essa live com vocês. Daqui a pouquinho nós vamos ter a presença dele, professor Pedro Barroso, que é professor conferencista, escritor. Professor Pedro Barroso também é escritor, escreveu 11 livros sobre oratória, sobre comunicação, alguns livros também sobre contos e livros falando sobre histórias, histórias e biografias. Então daqui a pouquinho a gente vai estar com o doutor Pedro Barroso. O professor Pedro Barroso, ele vai nos passar um pouco do seu conhecimento. O professor Pedro Barroso, que eu conheço já há muitos anos, já fiz muita live com o professor Pedro Barroso, já o pessoal já começando a entrar. E Victor, mandar um abraço para Victor, entrou agora. Então, pessoal já chegando aí para a live. Daqui a pouco a gente vai ter a presença dele, professor Pedro Barroso, e nós vamos falar sobre comunicação e marketing digital. Exatamente. Eu, para quem não me conhece, meu nome é Juarez Fonseca, sou estrategista de marketing, faço parte da equipe da Kaizen Comunicação Digital e estou aqui com vocês. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter a presença dele, professor Pedro Barroso. O professor Pedro Barroso, eu já fiz muitas entrevistas com ele, daqui a pouco vocês vão conhecer essa figura maravilhosa, um homem que já deu palestra em todo o Brasil, Jacobina, Bahia, Brasil, no Hotel Fiesta Parque Hotel, que nos cedeu, gentilmente o espaço para a gente estar aqui. Saiu um pouquinho do ar aqui, mas está tudo bem. Manda um abraço para Carlos Advogado, um abraço, pessoal que está chegando aí. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui, professor Pedro Barroso, e você também que já fez, tem algumas perguntas que o pessoal fez aqui. Professor Pedro Barroso é uma sumidade no assunto oratória e comunicação, então a gente sempre tem que aprender com o professor Pedro Barroso, que dá palestra no Brasil todo e até fora do Brasil. O professor Pedro Barroso, que é esposo de doutora Lia Barroso, um abraço, doutora Lia, e é avô de Pietra, exatamente, avô de Pietra. Pessoal, a nossa live ela começa toda quinta-feira a partir das 20 horas, toda quinta-feira. Como o pessoal sabe, eu viajo muito e às vezes eu não posso estar na minha cidade, lá no nosso estúdio, mas hoje a gente esteve aqui, a gente fazendo aqui na cidade de Jacobina, tivemos a honra de estar aqui no hotel, no Fiesta Parque Hotel, um hotel maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, vou passar um contato. Caio chegou aí também, daqui a pouquinho ele já pede para entrar, professor Pedro Barroso. A gente sabe que esse começo de live a gente tem que estar apresentando tudo isso para vocês, o assunto, o tema, que vai ser comunicação e o marketing digital. Vamos aprender com quem sabe e sabe muito, muito, muito. Lauriane Dantas, pessoal, diz aí para mim, por gentileza, para a gente já começar a pegar aqui o embalo, como é que está o som? Coloca o número 1 aí, como é que está o som para mim, gente? Diz aí, me dá esse feedback, por favor, o som, a imagem não está muito clara, porque deu uma apagadinha aqui, tinha muita luz, mas tranquilo. Me diz aí, gente, diz aí como está o som. Estão conseguindo ouvir? Não, se o pessoal não está falando, é porque não está ouvindo. Ei, som, fala aí, gente. Caio, diz aí como é que está o som. Som tá beleza? Som beleza, nada de som. Me diz aí como está o som, vou escrever aqui, como está o som, ei, som da caixa, como está o som? Então, eu acredito que, como está o som? Pronto, vamos lá, vamos ver aqui agora.
Como está o som? Tudo ok? Só tem um pouco de reverb na sala. Pronto, então eu vou abrir um pouquinho a porta. Eu achei também isso, viu, Caio? Mas deixa eu abrir a porta aqui antes que o professor chegue. Deixa eu abrir rapidinho. Rapidinho. E agora, família? E agora, como se fosse um banheiro. E agora, melhorou? Me fala aí, Caio. O som melhorou? Diz aí, me dá esse feedback aí, por favor. E daqui a pouquinho ele já está entrando. O doutor Pedro Barroso é pontual, viu, gente? Daqui a pouco ele já está entrando. E a gente vai falar sobre comunicação e o marketing digital. Mandar um abraço especial para Samira, aqui da Closet da Mel, que faz, a Closet da Mel faz 4 anos de existência, faz aniversário nessa... Melhorou? Me diz aí. Nessa quarta-feira, Closet da Mel, dia 10, melhorou um pouco, beleza, pelo menos isso. A gente tá tranquilo, pronto, graças a Deus. Gente, hoje a gente está meio que de improviso, apesar que é um ambiente maravilhoso aqui do Fiesta Park Hotel. Professor Pedro Barroso já apareceu por aí, Então nós estamos aqui na presença, em Jacobina, Bahia, Brasil. Jacobina, no Fiesta Park Hotel, que nos cedeu gentilmente esse espaço para a gente fazer nossa live semanal. Às vezes eu estou em Santo Antônio de Jesus, dá para a gente fazer por lá mesmo, mas quando eu não estou, tem que fazer por aqui mesmo, não pode parar, de jeito nenhum. Professor Barroso já acenou para pronto. Querido professor Pedro Barroso, que é escritor, palestrante, conferencista, esposo da professora Lia Barroso e avô de Pietra. Daqui a pouco ele está entrando aí. Deixa ele só pedir para entrar, pedir permissão aqui, que a gente já coloca o professor Pedro Barroso já para começar. Quem chegou no horário, não precisa ficar esperando quem não chegou ainda. Daqui a pouco o pessoal vai entrando e o baile que segue desse jeito. Então a gente vai estar aí, muita gente fez perguntas para a gente fazer aqui para o professor Pedro Barroso, e claro, a gente vai fazer muitas perguntas ainda, poder fazer tudo que a gente puder aqui hoje, para a gente aprender e sair daqui dessa live melhor do que a gente já é. Beleza, família? Então vamos lá, daqui a pouco o professor já pode pedir para entrar, viu? Já pode pedir, porque já está no horário mesmo, pessoal. Às vezes chega um pouquinho atrasado, mas vamos prestigiar quem já chegou, né? Quem chega no horário, a gente tem que prestigiar. Mandar um abraço também, Sidicar, aqui em Jacobina, nosso cliente também, Sidicar, que é a esposa da Samira, da Closet da Mel. Um abração para Fernanda Yasmin Confecções, que olha que camisa bonita que eu tô, olha que camisa bonita da Yasmin Confecções, e vamos trazer ele aqui agora. Aceitar o professor Pedro Barroso. Vamos ver se deu certo aqui, chamada? Não. Olá, pronto! Professor Pedro! Professor Pedro, antes do senhor se apresentar, eu estava falando pro pessoal aqui, quantas lives a gente já fez lá, lembra? Lá na ninguém nem falava disso, né? Em que você fazia live que tinha assim, 1 milhão de seguidores. Me lembro pelo Facebook. Exatamente. Então se apresente o pessoal está chegando. Eu sou Pedro Barroso, dou aula de oratória, comunicação oral há mais de 40 anos. Trabalho com oratória desde 1972. Eu tenho 11 livros publicados, dou aula em vários lugares, entre os lugares, a Escola Superior de Advocacia da UAB, dou aula também na Associação dos Advogados de São Paulo, eu sou presidente do Centro de Oratória do Brasil, e minha vida toda é escrevendo e fazendo palestras. Hoje, eu tive o prazer, né, de ser convidado por Clarice Fonseca, pelo canal, pela responsabilidade social e cidadã, em trazer os melhores conteúdos para os seus seguidores. Eu quero lhe parabenizar por isto e mais. Hoje eu gostaria de aproxima só mais um pouquinho, professor Pedro. Aproxima só um pouquinho.
aproximar. E agora? Pronto! Ê, professor! Ficou melhor? Pode... Beleza. Melhorou. Eu fiquei bonito aí na fita? Tá lindo, tá uma coisa linda. Ah, se o senhor não fosse casado. E doutora Lia, não ouça isso, viu? Mas, você está fazendo essa live de uma cidade magnífica, é um povo acolhedor, que é a cidade de Jacobina, um povo muito bom. Você está de parabéns, é um felizardo por estar agora nesta cidade aí, em Jacobina. Hoje eu quero falar hoje, se você me permite, sobre a questão da comunicação, principalmente sobre o rapport, sabe? O rapport, ou melhor, sobre rapport. É fundamental para a comunicação o rapport. Mas antes de eu falar a respeito do rapport, eu quero dizer a você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que existem 4 palavras que matam a credibilidade do comunicador. Aqui eu estou dando aos seus seguidores, aos nossos seguidores, aos seus, aos meus, essa oportunidade de conhecer essas 4 palavras que você, em momento algum, deve pronunciá-las em sua conversação, seja acadêmica, empresarial, religiosa, social. Né? Não use, porque essas palavras irão roubar, retirar a sua credibilidade. Quais são as palavras? Né? Então, uma delas, eu vou tentar. Aí diz, Juarez, você irá fazer a prova, um concurso público para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para a Receita Federal, para a magistratura, aí a pessoa diz do outro lado, eu vou tentar. Veja que crime, que barbaridade. Eu vou tentar. Tentar? Então, quando você diz que vai tentar, você já está dando um tiro de misericórdia em você mesmo. Eu vou tentar. Você não está acreditando em você. Você descredibiliza o seu discurso. Você descredibiliza a sua jornada profissional. Uma a outra. Eu acho. Já pensou? Você vai a um médico, a um neuro, a um cardiologista, ou qualquer outra área da medicina. Aí o médico lhe ouve direitinho. Aí você diz, e aí, doutor? Eu acho que dá para fazer uma cirurgia. Eu acho. Aí você fica totalmente inseguro. Você não vai acreditar neste médico. Você pula da maca na hora. Eu acho. Ele não tem certeza, ele não tem convicção. Como é que você vai entregar o seu corpo, a sua vida, que você recebeu do Criador, de graça, e você chega um profissional que estudou para aquilo e diz, eu acho. Essa palavra tira a credibilidade de qualquer profissional. Certo? É mais ou menos você entender a comunicação como uma liderança. Um bom comunicador é um líder. E aí ele vem com essas palavras, vou tentar ou eu acho. A pessoa... Então, o comunicador é um condutor de civilização, de homens, de mulheres. Ele está na frente, né, à frente da batalha, com a espada desembainhada, segurando a bandeira, que todos vão segui-lo. E quando ele diz que eu acho o quê, meu irmão? Eu vou tentar. Tentar o quê? Você poderá dizer o seguinte, eu vou me esforçar ao máximo, vou dar o meu melhor para enfrentar esta parada, este concurso, esta prova. Eu vou dar o meu melhor. Uma outra palavra que você não deve usar é o mas. O mas. Ora, Juarez, você faz um trabalho fabuloso, capta cliente,
vende muitos cursos, né? É o cara hoje que ganha mais dinheiro na Bahia com marketing digital. Aí você diz assim, eu ganho tudo isso, mas pronto, descredibilizou você. Você já quebra. Né? Quebra a frase. Pronto, tudo que você disse foi desconstruído com o mas. Eu estou aqui em Jacobina, é uma cidade boa, mas aí esse mais aí ofusca tudo. É alguém que olha o seu currículo, você está sentado à frente, numa entrevista de emprego, e de repente alguém diz. Aí o entrevistador olha seu currículo e diz, seu currículo é ótimo, mas... Aí você diz, pronto, já fui desclassificado. Tá bom. Eu te amo mais. Veja bem, a última palavra, né? Nós falamos de 4, de 3, falta a última palavra. Não. Tudo é não. Você conhece alguém que em 10 frases emitidas, ela usa, no mínimo, 5 nãos? Não, não. Olha, não, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai acontecer. Né? Eu não vou ter clientes suficientes para bancar o meu trabalho. Então, essas 4 palavras, elas descredibilizam o comunicador. Bom, vamos partir para o rapó. O rapó é uma palavra de origem francesa. Alguns dizem que ela é de origem inglesa, mas não é de origem inglesa, é de origem francesa, o rapó. O que é isso? É um espelhamento. Né? O rapó é um espelhamento. O que é um espelhamento? Por exemplo, você está aí... Ainda tem aquela churrascaria, tem uma churrascaria aí legal, tem umas 2 aí. Tem uma catarinense, né? Tem uma catarinense e tem outra aí, em frente à balaustrada aí também, que é legal, dá muita gente, toda cheia de ar-condicionado, também quanto a catarinense. Exato. Tem uma outra aí que é muito boa. Aí é o seguinte, você está ali, aí tem um garçom, ou a garçonete, que quando você entra, olha para você, né, e dá um sorriso largo, acolhedor, e diz, Senhor Juarez, que honra, que prazer recepcioná-lo aqui mais uma vez. Ora, aquilo ali, o que ela fez foi um rapó. E essa palavra, esse sorriso, a primeira coisa que ela emitiu para você foi um sorriso. E o sorriso é a senha dos amigos. Você confia na pessoa que sorri para você. Né? Não é aquele sorriso esculachado, mas o sorriso autêntico, natural. Aí o que é que sucede? Ela sorriu para você e depois disse a palavra mágica. Juarez, seja muito bem-vindo. Você é sangue bom. Todas as vezes em que você vem para aqui, é o mesmo que trazer luz para o nosso estabelecimento. Isso é lhe conquistou. Certo? O rapó, ele não se dá apenas com o espelhamento, não é, dos gestos. Não. O rapó também ele é feito com as palavras e a senha principal do rapó não é uma cara enfesada, não é uma pessoa enfesada. Não, é um sorriso. Veja bem, uma criança, você está numa clínica, num hospital, num ponto-socorro, cheio de tragédias, sabe, de coisas, e você, de repente, vê uma criança nos braços de uma mãe, e a criança olha para você, e ela faz um rapó natural. Ela nem sabe falar, mas ela sorri para você. Quando ela sorri para você, você se esquece até das dores,
que estão acontecendo no interior ali. Então, o grande início do rapó, ou do rapó, é você olhar para o outro e com os olhos falar para ele: que bom lhe ver aqui, com os olhos, e sorrir. E depois você emite a palavra que a garçonete ou o garçom neste restaurante aí em Jacobina emitiu para você. No entanto, Juarez, se você, ouvinte, seguidora, estiver no ambiente, aí esse apito que você está ouvindo aí é do guarda. Né? Eu estou aqui na minha casa, na varanda, nós temos aquele guarda, né? Uma história do início dos anos 50, 60. Então a gente deixa o clima mais afastado. Só aproxima um pouquinho, professor. Tá? Aproxima um pouquinho. Certo. Pronto. Tá bem? Agora tá bom. Tá bom, né? Bom. Aí o que ocorre? Aí, agora, você vai para esse restaurante muito bom. E ninguém lhe atende desta maneira. Tem ar-condicionado, tudo perfumado, tudo climatizado, gente bonita, com roupas de grife, com bolsas caríssimas. Mas as pessoas não reagem, não fazem rapport com você. Aí você pega seu automóvel, sua Mercedes, sua BMW, que eu sei que você tem, entendeu? Aí você pega e vai para uma barraca que tem lá na ponta da rua, perto do cemitério. Aí tem um lugar de dança chamado Los Gatos. Não sei se ainda tem. Tá por dentro, viu? Aí é o seguinte, aí você vai para um lugar simples, uma barraca, e o dono da barraca lhe conhece. Quando você para o carro, de longe ele enxerga, ele dá aquele sorriso para você e diz: Juarez, que maravilha, que honra você visitar a minha humilde barraca. Aí pega aquela flanela imunda que ele não lavou durante a semana, passa na mesa para limpar, suja mais a mesa do que limpou. Quando dá um sorriso, não tem um dente na boca, mas lhe chamou pelo nome, disse do prazer que tem ele recepcionar, sorriu para você e falou do orgulho que tem de estar ao seu lado. Você vai preferir retornar aquele... Não estou dizendo que é em Jacobina que alguém lhe atende dessa maneira, mas você vai preferir tomar sua cerveja gelada, ou seu suco, ou sua água, ou seu uísque, ou sua cachaça, nesse boteco, nesta barraca, ou vai para um restaurante de luxo. Tratamento é tudo. Professor, deixa eu só fazer o meu merchandise aqui, viu? Então, gente, quem está chegando agora na nossa live, eu estou hoje com o professor Pedro Barroso, ele que é escritor, ele que é palestrante, conferencista, a esposa da doutora Lia e avô de Pietra. Avô de Pietra. Parceiro já de quantas lives? Eu tenho Pietra, eu tenho Mariá e tenho Mariá e Maria. Professor, hoje, com o digital, a comunicação ela evoluiu de uma forma muito grande. É que a gente fala, né? A gente passou pela terceira era, que foi a era da comunicação, e agora é a quarta era, que é o digital. O que mudou, professor, diante disso tudo? Que a gente tem vários apps, vários aplicativos, o WhatsApp, por exemplo, que mudou muito a escrita. Mas, na sua percepção, o que mudou para melhor e também para pior na comunicação hoje geral? Repare, eu creio que só mudou para melhor. Existem mudanças que vêm a favorecer. Antigamente, não existia água encanada. A água era transportada na cabeça, nos potes,
nas latas. Tanto é que tem aquela música, lata d'água na cabeça, lá vem Maria, sobe o morro, não se cansa. Não é assim? Então, a pobre Maria subia o morro com a lata d'água na cabeça. Hoje, aí houve uma revolução. A máquina joga a água pelas tubulações dentro da casa dela. Antigamente também eram os barris carregados por jumentos, burros, cavalos, né? Eram os barris. Você conhece uma fonte famosa, Maria Nunes, era para carregar água. A fonte Santo Antônio, a fonte do céu. Então, eram tropas e mais tropas de animais carregando água para as casas. Certo? Então, isso tudo acabou com o avanço. Antigamente, os livros eram escritos manualmente. Antes eram escritos nas cavernas. Né? Depois, nos papiros, no Egito, né? em couro de carneiro. Depois, ficou restrito, e vem a imprensa, vem o linotipo. Aí a Bíblia, que era apenas um refúgio de poucos, só os bispos tinham acesso, e com o linotipo, a linotipo, a Bíblia foi popularizada. Então, aquela missa que era celebrada pelo padre, de costas, em latim, para o público, e o coroinha, ou os coroinhas respondiam em latim, eu era coroinha, e respondia em latim, e o padre ficava de costas para todo mundo, a plateia leiga, tá? Era para aquela época, era uma coisa da época. Quando a Bíblia se tornou popularizada, o padre teve de virar o perfil. Ele que estava de costas, ficou de frente para as pessoas. Tá? Isso bacana. Antigamente era o rádio. O rádio não morreu, está aí o rádio. Mas hoje, depois veio a televisão. Né? Hoje você tem Netflix, tem o Amazon, tem vários aplicativos, tem o YouTube, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem TikTok, tem Kawaii, tudo isso. Então, a humanidade hoje ela está recebendo informações rápidas, boas, quentes. Então, algo que acontece agora em Pequim, na China, você sabe agora. Antigamente, um evento que acontecia em Salvador, uma carta para chegar de Salvador no interior, em qualquer interior, levava muito tempo. Agora você conversa com seus irmãos, com seus netos, com seus amigos, ao vivo, presencialmente, você se informa. Né? E o que é que a humanidade, a comunicação, está fazendo agora? O que é que deve ser feito? Não é? O que é que deve ser feito? É ruim? Vai acabar com a humanidade? Não vai acabar com a humanidade. Todo mundo achava que com o advento da televisão o mundo ia se acabar, porque ficava aquela bailarina do Chacrinha dançando com aquele maiô, né? E não acabou. A humanidade, olha, aquilo é impúdico, né? É tentador. Não, a humanidade hoje já está convivendo com todas as ferramentas para se comunicar melhor. Agora, a pessoa que é tímida, a pessoa que tem medo de falar em público, tá? Aí é que é o grande jogo. Ela vai ter medo de falar em público, vai ter medo de fazer uma live, ela vai ter medo de fazer um vídeo, ela vai ter medo de fazer uma chamada com uma multidão, ela não vai participar de nenhum meeting, porque ela vai sempre se esconder. Para você ter uma ideia, Juarez, para vocês que estão nos acompanhando, existem advogados, eu conheço vários, eu dou aula para muitos advogados, em Jacobina mesmo, na sede da OAB, eu ministrei vários cursos na sede da OAB de Jacobina e também na Associação Comercial de Jacobina, que é um colosso, é um espetáculo esse prédio da Associação Comercial de Jacobina, sabe? É um espetáculo. Então, sempre que eu chegava aí para ministrar curso, eu dizia para os meus alunos, muitos advogados. Tem advogado
que tem medo de fazer audiência. Não é jovem advogado. Advogado que tem 30 anos de formado, mas tem medo de ir a uma audiência, né, de enfrentar o magistrado, de enfrentar o parquet, que é o promotor, né, numa oitiva na delegacia. Ele tem medo. Ele fica no lusco-fusco do escritório fazendo peça. Esse advogado, esta advogada, não vai brilhar nunca. Porque o advogado, ele tem de falar, ele tem que vender o peixe dele. E o advogado é aquele que fala. O cliente quer ouvir o seu advogado. A força da palavra é muito importante. Apesar de que, Juarez Fonseca e vocês que estão nos ouvindo, hoje, grande parte das audiências estão sendo feitas de forma online. O juiz está numa cidade, a testemunha noutra, o advogado de uma parte numa cidade e da outra parte de outra. E todo mundo se encontra naquela sala virtual. E aí tem a audiência online. E não vai retornar. Caiu 80% o número de audiência presencial. As audiências presenciais hoje... Não tem nem mais um sentido. Eu acho que não existe mais nenhum sentido de voltar, não é, professor Pedro? É bom para o planeta. Você pega um automóvel, sai poluindo o planeta Terra, vai daqui para Jiquié, vai daqui para Teixeira de Freitas, vai para tudo quanto é lugar fazer uma audiência. Vai e volta, você se expõe, pode ter acidentes, evita muitas coisas. A tecnologia, ela não é um demônio, não. Ela veio para auxiliar o ser humano a levar uma vida com mais qualidade. Com mais qualidade. Agora, eu estou aqui em Santo Antônio de Jesus, em minha casa. Você está neste famoso resort que tem aí em Jacobina. Então, é o seguinte, moral da história. Veja que privilégio, que coisa boa. E pessoas dos mais variados lugares estão nos acompanhando. Sabe? O que a gente precisa é saber usar de forma positiva, proativa, as tecnologias. Por exemplo, você tem um automóvel. O automóvel, ele chega a dar 220 no ponteiro, velocidade. Por ele dar 220, você vai puxar 220? Não. Só com a necessidade se você for perseguido por um bandido dando tiro de R15 em cima de você. Mas tem necessidade, a não ser que o cara seja um suicida. Certo? Então, o carro está ali, mas não é porque ele tem 500 cavalos que você vai puxar tudo dele eternamente, quando necessário for. Certo? Então, a tecnologia, ela veio para nos auxiliar e não para nos atrapalhar. Professor Pedro, o senhor tocou um ponto interessantíssimo. O senhor quer dizer, todos os pontos que Pedro Barroso toca é interessantíssimo. Tá aí muitos alunos do senhor que sabem disso. Mas eu sempre falo com minhas clientes e eu sinto uma resistência, minhas e meus clientes, né? Eu sempre falo o seguinte, que hoje não tem jeito. Hoje nas redes sociais você tem que se comunicar. Você tem que fazer uma live, você tem que fazer um reel, você tem que fazer um stories e tem que se comunicar. Porque é um relacionamento que é gerado com isso tudo. E aí o senhor citou um ponto que é interessantíssimo. Hoje mesmo eu conversei com uma cliente minha, que não vou falar o nome por uma questão de ética, claro, e ela ficou muito desconfortada. É aquele medo, né, de falar. O que há uma pessoa com esse medo, muitas vezes até um pavor, um temor, né, de falar. Qual conselho o senhor dá, professor? Principalmente agora, que hoje tem que falar. Dona de loja, dono de comércio, o que for, não tem jeito. Veja bem, Juarez, repita. Então você foi fazer uma pequena entrevista com uma cliente, com uma empreendedora, foi isso? Exatamente. E aí ela manifestou um grande medo, uma grande preocupação de falar. Né? E não foi uma só, não. Estou falando um caso de hoje. São vários e vários e vários. Com a gente tem que falar mesmo, não tem jeito, né? Mas muitos têm medo, né? Ainda tem esse medo de falar, de chegar, de fazer uma live, de fazer um reels, falar comentando, porque às vezes eu sempre falo o seguinte, beleza, você vende roupa. Ah, Jorge, mas não é só mostrar roupa? Não, você tem que se relacionar.
o Instagram sempre fala, segue uma linha editorial, que você tem que estar o tempo todo trazendo informações para o cliente, trazendo entretenimento, e uma das formas é a comunicação. É verdade. Então, veja bem. Então, tá pegando bem aí no YouTube, no Instagram? No Instagram tá pegando bem? Top. Veja, esse exemplo é bem emblemático. Uma empreendedora ou um empreendedor, o cara ou ela tem um mega negócio, mas toda a fortuna que a pessoa tem, tudo que ela tem de dentro, ela vai ter de saber falar do seu produto. Ela vai gerar muito mais credibilidade, gera muito mais credibilidade quando o dono do negócio fala do que um ator que foi pago para fazer aquilo e treinado para fazer aquilo. Porque é um negócio dele. Ele vai falar com o coração. Ele vai trazer a energia da sua alma para aquele produto. É a vida dele. É o meu produto que eu estou lhe apresentando. Isso você pode chamar Marlon Brando, você pode chamar os maiores atores do mundo, né, para interpretar o seu produto, para vender o seu produto. Mas se for você que vai falar, olha, eu vendo este produto aqui, é meu esse produto, tal, eu estou na minha empresa ali aguardando para lhe atender. Poxa, quem é que não quer ser atendido pelo dono? Certo? Então, você vê, o medo, o que é que deve ser feito? Porque a pessoa investiu muito em trabalhar. Eu digo isso sempre. A pessoa investe em ir para o salão de beleza, caro, o salão vale a pena, investe em roupas caras, em automóveis caros, aeronaves, lanchas, fazendas, mas não investe em seu emocional. É um pobre, é um mendigo emocional, é um pobretão, é um miserável emocional, é um famélico emocional. Ou seja, é uma pessoa fraca emocionalmente. Juarez, tem gente que daria tudo na vida para pegar o microfone e falar em público. Então, não adianta você ter tudo isso e não materializar o que você sente, o que você pensa, não materializar pelo vernáculo, pela palavra. É como Sócrates dizia aos seus discípulos em seus diálogos famosos, quando ele falava, principalmente num diálogo chamado Górgias, ele dizia: fala para que eu te veja, porque quando você fala publicamente, ou numa live, ou num vídeo, você diz que é você. Você fica exposto. Aí você diz que é você. Então, por isso Sócrates dizia: fala para que eu te veja. Então, já pensou? A pessoa tem uma rede de lojas na Bahia. Eu tenho um amigo meu que tem uma rede de lojas razoável. Ele tem mais de 1.000 funcionários. Ele vai até inaugurar uma loja aqui em Santo Antônio agora. Então, imagine. Ele pegou o microfone para falar na inauguração de uma das lojas dele em Conceição do Coité. Eu estava lá. Então, vieram atrizes globais, inclusive na época que aquela famosa a mulher Moranguinho, não tinha mulher Moranguinho, não tinha. Ela estava lá, ela veio para a inauguração, lotou a cidade, parou. Parou, veio ela, aquela turma toda, mas na hora que ele foi falar, não saiu nada. Deram a palavra a ele, se esqueceram de que ele tinha medo de falar em público, deram a palavra a ele. Então, a imagem dele ficou bastante comprometida. Porque qual é a imagem que tem? Poxa, o cara é um empresário, com não sei quantas lojas, mais de 1.000 funcionários. E aí, ele deu um branco, não falou, né? As pernas ficaram bambas, as mãos trêmulas, deu passoar, deu nó na garganta,
a voz ficou totalmente embargada, não saiu nada. Mas o homem é um bicho para trabalhar. Mas na hora de vender o produto dele, ele ficou desmoralizado. Certo? Então não adianta o poste que ele chegou, não adianta tudo isso. Porque naquela hora, porque a oratória é uma arte meritória, é mérito. Ninguém nasce orador. O poeta, sim, nasce. Mas o orador, ele se faz. Ele é feito gradativamente. Qualquer cidadão, qualquer cidadã poderá ser uma grande oradora, um grande orador. Você constrói, você vai construindo gradativamente. Mas pegando esse gancho aí, professor, já me cortando, mas existe alguma, para se chegar, que eu sempre digo isso também, qualquer um pode chegar lá e fazer, mas existe para esse começo, o que a pessoa que tem esse receio, esse medo, o que o senhor pode falar, assim, até de forma técnica para essas pessoas? Bom, se você me permite, eu quero dizer que eu estou fazendo uma mentoria, né, a partir do dia 12 de maio. Não é isso, equipe? A partir do dia 12 de maio, faremos... Já estou nela. Trabalhando com oratória, inteligência emocional e inteligência artificial, certo? A inteligência artificial é fundamental, principalmente quando houver interatividade entre eu, o instrutor, com as pessoas que estão nos acompanhando. Então, o caminho é você ser direcionado por especialista, por expert. Eu sempre digo, você prefere que não vai acontecer com você porque você é um atleta e tem uma boa alimentação, bebe muita água, faz aquilo, o que a comunidade europeia manda fazer, o que a comunidade japonesa do governo japonês manda fazer em jejum, meia hora antes de qualquer refeição, tomar 640 ml de água. Aí você está livre de tudo, de muitas coisas, e depois continuar bebendo sua água para chegar ao nível certo de água durante o dia, certo? Então, eu sei que você é um atleta, tudo direitinho, mas, Juarez, você vai fazer uma cirurgia. Isso não vai acontecer com você. Mas você prefere fazer uma cirurgia com um médico que já fez 10 mil cirurgias de catarata, por exemplo, ou com um que só fez 10 cirurgias. Claro que você vai preferir o cara que já fez 10 mil cirurgias com 10 mil pacientes. Você vai atravessar o Atlântico num jato, numa aeronave. Você prefere um piloto experiente que já faz essa rota há 20 anos ou um piloto que faz essa rota há um mês? Você vai preferir um piloto que faz há 20 anos essa rota. Exato. Eu tenho mais de 40 anos que dou aula de oratória, de comunicação oral. Sabe? É minha escolha espiritual. Lido com isso no dia a dia. Sabe? Então, o caminho, a orientação que eu dou a qualquer pessoa, não, assim como eu, existem outros profissionais. Certo? Eu tenho, na hora que eu escolhi dar aula de oratória, eu quero dizer a vocês, eu não escolhi fazer um curso superior de economia, que é um curso muito bom, de administração, de engenharia. Não. Em 1976, na América Latina, pode entrar nos anais acadêmicos do Brasil. Na América Latina, só existia um curso na América Latina, que era na Universidade Federal da Bahia, na UFBA. Que curso era este? Curso de direção teatral e interpretação. No ano em que entrei, só entraram 7 pessoas. Só 7. Só passaram no vestibular 7. Por quê 7? Não sei. Poucas vagas, porque você teria, de primeiro, passar no vestibular,
que teria que ter uma pontuação grande. Depois do vestibular, você teria de fazer uma prova escrita sobre vários autores, dramaturgos, Shakespeare, Bertolt Brecht, né, e etc. Martins Spencer, vários dramaturgos. Você teria de fazer uma prova escrita. Depois da prova escrita, você iria fazer uma prova prática no Teatro Santo Antônio, que é o teatro da Universidade Federal da Bahia, com a mesa julgadora só de fera, só fera, e aí para ver se você seria aprovado ou não. Aí ele dava um tema de improviso na hora que você não sabia o que vinha pela frente. E aí eu fiz e passei, para poder trabalhar melhor a arte retórica, para poder servir com esmero, com responsabilidade e com conhecimento, para não entrar no achismo. Eu acho, vou tentar... Mas dá só uma deixazinha aqui, professor. Dá só uma deixazinha aqui, que muita gente eu sei que vai participar do curso, mas uma dicasinha prática assim, olha. Faz de conta que sou eu. Eu chego e falo, olha, eu não consigo falar, eu preciso falar porque eu tenho uma loja de roupa, eu tenho uma loja de carro, eu tenho uma loja de móveis, eu preciso falar porque se hoje eu não me comunicar, porque as redes sociais ela veio para isso, para quebrar todo o paradigma que existia. Eu trabalho há 25 anos com publicidade e antes a temática era uma. Antes contratava um rádio para botar um spot para ficar lá 30 dias falando a mesma coisa, aquela coisa, contratava uma televisão, um jornal e tal e tal. Hoje a pessoa tem que falar, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Se eu tiver errado, me corrija. Não tem jeito, ela tem que gerar esse relacionamento. Mas essa pessoa, ela está travada. Ela precisa mostrar que ela é a pessoa. Até porque pessoas se relacionam com pessoas. Então, ela precisa falar, dá uma dica prática assim, dá uma prática para a gente chegar e falar assim, dá um gostinho, vai ficar com gostinho, que eu já sou aluno desse curso aí, viu? Juarez, foi muito bom, rapaz. Você foi no sistema nervoso, você foi no hipotálamo, você foi no hipotálamo do cérebro, no hipotálamo, é ele que conduz tudo, ele é que conduz a corrente sanguínea, a inspiração, ele é o maestro, ele faz independente, ele comanda nossos órgãos internos sem nossa autorização. Isso é que é maravilhoso. Sem nossa autorização lógica. Então é o seguinte, você foi no hipotálamo da atualidade. Porque antigamente você dependia de vendedora de sapato, de camisa, de terno, de relógio, de medicamentos, suplementos, de tudo. Agora não. É o dono. Ele vai botar a cara para confiar. Para que eu vou confiar? Comprar um produto ou em São Paulo, ou em Porto Alegre, ou em Manaus, ou no Maranhão, ou em Aracaju, na mão de uma pessoa, eu não sei quem é, mas ali quem está falando é a dona. É uma senhora, é uma jovem, é um senhor, é um jovem que está lhe falando, dizendo aqui é a minha loja, mostra a loja dele, esse é o meu produto, esse é o meu CNPJ. Isso gera confiança, porque ainda está tendo uma certa desconfiança. É por isso que essas grandes empresas que entregam por aí, que você sabe, porque ela gerou credibilidade. Né? O que o dono de loja, o lojista hoje precisa, e outras instituições, o advogado, como é que eu vou confiar? Como é que eu vou conhecer o advogado que se formou lá em Xorroxó, Macururé, Abaré, em Curaçá? Ele está lá em Curaçá, mas ele pode me defender lá de Curaçá. Ele pode fazer uma live, pode fazer um vídeo. E eu disse, gostei desta advogada. Gostei deste advogado. Eu vou contratá-lo. Porque ele inspirou credibilidade. Então, as lojas hoje o mundo virtual está vendendo à vontade. E quando o dono bota a cara na tela para vender, vende muito mais. Gera credibilidade. Então, essa sua cliente que foi para debaixo da cama, que correu, né, do fantasma da câmera, né? Então,
ela precisa realmente, urgente, certo? Fazer uma mentoria, seja comigo ou com qualquer outra pessoa. Eu tenho alunos que fazem mentoria hoje, que são bons, são excelentes, né? E outras pessoas, mas é só procurar. Agora, veja o currículo, veja o tirocínio, veja a estrada, o número de horas de voo deste piloto, que é importante. Viu? Aí a palhinha, como você colocou. Vou dar um exemplo assim muito simples. Você sabe, quem sabe andar de bicicleta? Eu acho que todo mundo sabe andar de bicicleta. Quem sabe nadar, uma boa parte sabe nadar. Veja bem, andar de bicicleta. Para você andar de bicicleta, você não sai do zero e pega uma bicicleta e sai sozinho, ou sozinha, pilotando por aí. Você tem de ter alguém para segurar na bicicleta atrás. Olhe para frente, dá toda a dica até você adquirir confiança. Você tem de ter um condutor. Nadar, a mesma coisa. Se jogar uma criança numa piscina, ela morre afogada. Quantas crianças morrem afogadas no Brasil e no mundo? Né? Então, mas se você pega uma criança e vai instruí-la, um professor, um instrutor, ela em pouco tempo vai sair nadando. E na oratória, o que é que esses dois exemplos de nadar e andar de bicicleta tem a ver com oratória, com comunicação e comunicação? É que, para você fazer isso, primeiro você tem que ter um bom orientador, um instrutor, e segundo, praticar. Você gosta de... Quem gosta de futebol? Aí, futebol. Aqui no Brasil tinha um goleiro chamado Rogério Ceni, que hoje é técnico do São Paulo, salvo engano. Já foi demitido? Já foi demitido. Mas esse cara, ele batia pênalti bem. Você acha que ele batia pênalti assim, sem treinar? Ele treinava bastante. Marcelinho, acho que era Marcelinho Carioca, que jogava no Corinthians, era um bicho para bater pênalti e bater escanteio, sabe? Então é o seguinte, o Vitória, esse gigante do futebol brasileiro, o Esporte Clube Vitória, né? Esse imbatível, né? Ele tinha um cara chamado Beto Cavallo, que batia falta, que era uma estupidez. Como o Bahia tinha um jogador que eu sempre digo, ele nunca perdeu um gol cara a cara com um goleiro chamado Charles. Então é o seguinte, veja bem, essa pessoa, meu conselho, tem um bom orientador e é a repetição. Uma repetição acompanhada. Repetição acompanhada. Você tem que ser acompanhado, ser bem orientado. Primeira coisa que deve se trabalhar é o emocional. Por que eu tenho medo de enfrentar uma câmera? Sabe? Por que eu tenho medo? Porque eu tenho medo de falar em público. Né? Você sabe que a nossa formação judaica cristã, a criança, ela é bastante massacrada. É tanto que tem um ditado popular, um dito que diz assim: cachorro e tamanco, cachorro, menino e tamanco debaixo do banco. Quando o adulto está falando, a criança silencia. Claro, é educação, mas existe muita repressão, muita repressão. É desde criança. Eu tenho uma aluna, eu tenho uma aluna médica, que ela tinha um pavor de falar em público. Um pavor, ela estava me dizendo recentemente. E por que ela tinha pavor? Aí eu fiz uma pequena regressão. Quando eu falo de regressão, não é regressão de vidas passadas, porque alguém pode pensar que eu sou bruxo, sabe? Não. É uma regressão de vida atual, você voltar à sua infância. Certo? Então, eu faço uma regressãozinha, a pessoa volta lá e vê onde é que está o negócio. Aí ela chegou aonde? O pai dela era prefeito de uma cidade aqui próxima, uma cidade praieira grande, certo? Perto do Morro de São Paulo. Aí ela disse que o pai estava reunido com vários cabos eleitorais à noite. E ela gostava muito de cachorro, de cão. Aí ela entrou com um cachorrinho que ganhou de presente para mostrar ao pai no meio da reunião. Naquela sala grande, ela: olha, meu pai, olha o cachorrinho que eu ganhei.
O pai deu um pito na menina, na presença de todo mundo. Ela voltou chorando com o cachorrinho no braço. E a partir daquele dia, 3, 4, 5 pessoas era uma grande multidão. Era uma grande multidão. Então, ela teve que retornar àquele momento, né, em que ela foi massacrada. E a partir dali, eu peguei na mão dela e a gente galgou todos os degraus. Hoje, graças a Deus, ela palestra de uma forma fabulosa. Então, as nossas repressões na infância, os nossos traumas, eles são dolorosos. E a gente pega essa tranquila. Deixa eu fazer meu merchan, né? Gente, mais uma vez, para quem está entrando agora, agradecer. Olha quem está aí, só festa de Tancredo Neves. Vai dizendo aí. Só festa de amiga Rita, querida Rita. Entrou aí também Close da Mel, que no dia 10, aniversário da Close da Mel, aqui em Jacobina. Mandar um abraço também para minha companheira, né, Léa, da Bela Mari. Mandar um abraço, Breno, os meninos, todo mundo. Estou aqui, gente, em Jacobina, Bahia, Brasil. Estou no Fiesta Park Hotel, que nos cedeu esse espaço para fazermos a live com o meu ilustre, já conhecido de longas datas, professor Pedro Barroso, esposo de doutora Lia Barroso e avô de Pietra Maria. Maria e Maria Alice. Maria e Maria Alice. E sempre agradecendo a presença de todos. Mandar um abraço também para Cid Car. Mandar um abraço para minha amiga também que teve aí na live, Célia Leal. Célia Leal, um abraço, beijo no coração. Valda Requinte lá de Capim Grosso, todo o pessoal de Capim Grosso, São Antônio de Jesus, já estou aqui já uns 15 dias, mas já estou morrendo de saudade da minha terrinha. É como eu sempre falo, a gente não pode parar, que pé que não anda, não toma tropeço e não aprende. Então, mandar um abraço também. E olha, gente, camisa bonita. Yasmin, Produções, Fernanda. E elogiar também esse terno, professor. Tá top demais, viu? Tá aí foi especial para esta live. Esse terno aqui é especial para esta live. Maravilhoso. Professor, uma coisa que também, muitas vezes a pessoa ela chega e fala sobre a comunicação e o marketing digital, que é o tema da nossa que está tão boa, não dá nem vontade de acabar, gente. Oh, meu Deus do céu. Aí você responde essa questão e já deixar as considerações finais e algo que o senhor queira acrescentar. Algo também que a pessoa pega e fala assim, mas e para começar, o que eu preciso? E aí o senhor já aproveita o gancho nas considerações finais e algo que o senhor queira acrescentar. Vitor comentou que está lendo esse livro aí. Eu tenho vários livros. Eu aconselho ler. Esse aqui é um dos nossos livros. Os 4 hábitos. Vê se está chegando aí bem. Está chegando bem aí? Tá? Os 4 hábitos do orador eficaz. Está chegando? Chegou agora aí? Agora chegou. É por causa do ring light, a luz, mas chegou. Está dando para ler, né? Bom, ler bastante, tomar cursos, seja comigo ou com outros autores, ler os meus livros ou de outros autores. Eu tenho 8 livros no Amazon, faltam eu colocar 3, mas na Amazon, no portal Amazon, eu tenho 8. Se procurar lá Pedro Barroso e colocar os títulos, aparecem. Os 4 hábitos do orador eficaz, você sabe falar em público, como perder o medo de falar em público, a arte de convencer falando, e assim seduzir com palavras, e assim sucessivamente. Leitura, o orador precisa ler. Leitura é fundamental. Viu? Então, posso fazer minhas considerações finais, Juarez? O tempo é seu, pode ficar à vontade. Falar com o senhor, professor, eu acho que tem quantos anos que a gente fez uma live? Rapaz, tem um tempão, né, rapaz? Da época do Avali. Há mais de tempo, quase 6, 8 anos, né? Da época do Avali. Quando live era uma coisa que a gente só fazia no Facebook, professor. Era só no Facebook. Eu me lembro de uma live que você fez, bateu em Varela, bateu em Bocão, bateu em todo mundo. Não foi? Você se lembra quanto
Aquela que você estava pescando. Aquela deu 1,5 milhão de visualizações. Então é o seguinte, aquela fez eu, Gui e Emily. Você e Emily, não foi? Foi eu, Gui e Emily. Ela foi em dois. Ela está aqui. Ela está aqui. Está aí? Um abraço para aí. Vamos soltar aqui. A cara, que palavra forte. Que coisa, que coincidência, né? Aqui está ela, aqui, Rafael, Vitor. Eu acho que eu não dormi a noite toda. Quando foi umas 3 horas da manhã, eu liguei para Gui, Emily. Eu falei, nós vamos fazer uma live assim. Emily, saudade, Emily. Deixa eu ver se foi, meu querido. Dessa festa aí, viu? Quantos anos aquela live, né, Emily? É aqui agora. Aquela a gente pescando lá na área do São João. Ficou marcado. Ficou marcado. Aquela foi ali foi a virada de chave, graças a Deus. Eu agradeço muito, principalmente a você aqui, viu? Obrigado. Eu agradeço muito a você aqui, que ali foi a virada de chave. Foi. Ali foi. Ali foi. Você falou e ela se materializou. Que coisa, se fosse combinado, não dava certo, né, doutor Pedro? Verdade. Liguei, não dormi. Quando o processo criativo é interessante. Ali eu pensando, o que eu faço, eu preciso virar a chave. Não é virar a chave quando a gente fala, é um jargão, para a gente evoluir, né? Ir para um outro nível. E aí, 3 horas da manhã, eu falei, Emily, Gui, nós vamos fazer assim. E assim foi feito. Interessante. Né? E foi através de você que eu os conheci. Graças a Deus. Foi através de você que eu conheci Emily e Guilherme. Tá? Isso é muito importante, através de você. Agora, só para eu tirar uma dúvida. Aquele seu projeto, você está colocando em prática de pegar aquele automóvel e fazer uma casa e viajar tal. Olha eu aqui. O projeto é fabuloso, viu, velho? Legal, parabéns. Pronto, então pode parar. Eu vou me despedindo por aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês. Que o Deus Todo-Poderoso proteja a todos nós e nos livre das armadilhas do inimigo invisível. E aguardo vocês no dia 12, né, que a gente vai abrir as inscrições para a nossa mentoria em comunicação oral, oratória eficaz. Passa o Instagram, passa o WhatsApp, passa... Pronto, beleza, valeu. O meu Instagram é Prof. Pedro Barroso, viu? Prof. Pedro Barroso, e o meu WhatsApp aí, a turma entra pelo Instagram e procurando a gente passa as informações. Vou precisar de sua ajuda, Juarez. Você é um comunicador fabuloso. Você é o verdadeiro Midas. Tudo que você pega, transforma em ouro. Eu te agradeço. Você é muito lisonjeador. Doutora, aí como eu digo, foi por isso que conquistou a doutora Lia. Por isso que conquistou. Porque Pedro, se eu fosse assim, eu já estava no outro nível. Obrigado, Pedro Barroso. Valeu. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Será sempre bem-vindo aqui, viu? Sempre bem-vindo. Agradeço em nome de toda a equipe da Kaizen Comunicação Digital. Então é isso aí, gente. Agradecer mais uma vez a vocês que estiveram presentes hoje, nessa quinta-feira. Lembrando que semana que vem a gente tem uma surpresa maravilhosa, então tem outros convidados, sempre falando sobre marketing, sobre comunicação, sobre empreendedorismo. E vocês sabem que a Kaizen Comunicação Digital faz você acontecer. Oi? Não se esqueça de quando você for terminar, me salvar aí naquele sistema, viu? Pronto! Não se esqueça, porque eu quero ficar com essa live sua salva em meu Instagram. Como é que é o nome desse negócio, Emily? Você vai lá em colaborador, na hora de salvar. Pronto. E me marca como colaborador para eu ficar aí, aproveitar essa sua sabedoria. Oh, meu Deus, eu aprendo contigo, meu irmão. Eu aprendo contigo.
Então, um abraço para todos vocês, gente. Obrigado sempre, 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 sempre. Eu sempre falo, sem, né, professor Pedro? Sem as pessoas que nos acompanham, a gente não existiria de forma nenhuma. Beijo no coração para todo mundo.